Olá, companheiros, furando a rede de quinta-feira, chegando com muita informação e opinião. Vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira, tem gols para você na telinha e vamos falar do grande jogo. Grêmio 1, Flamengo 1. Ficou bom para quem? Olha, ficou bom pro Grêmio e ficou bom pro Flamengo. Os dois times têm motivos para comemorar e eu já explico. É isso aí, pessoal, furando a rede, tá começando. Eu queria pedir para você que tá no YouTube, no canal Drible TV, curtir, comentar, pode cornetar. Se você quiser deixar um dislike, fique à vontade. O importante é você estar participando aqui no canal Drible TV e também pela TV Max, canal 525 da NET. Vamos falar de Grêmio e Flamengo, 1-1 na Arena. E olha, eu disse na abertura que os dois times têm motivos para comemorar. E eu vou explicar. O Grêmio foi encurralado, o Grêmio foi amassado pelo Flamengo no primeiro tempo. Olha, no segundo tempo o Grêmio até equilibrou. Mesmo assim o Flamengo continuou melhor, mesmo com o Grêmio já mostrando algum futebol. Mas pelo primeiro tempo o Flamengo poderia ter dado de 2, 3, fácil. Teve 3 gols anulados pelo VAR. O Flamengo se impôs. O Flamengo foi o Flamengo do Maracanã na Arena Grêmio, jogando contra o bicho-papão da Libertadores, o Grêmio, tricampeão. E o Flamengo não tomou conhecimento, poderia ter resolvido a parada. Por isso, eu acredito que o resultado tenha sido excelente para o Grêmio, porque o Flamengo foi muito melhor se a gente somar as 2 etapas, principalmente o primeiro tempo. Renato falou, inclusive, isso. O Grêmio não jogou bola no primeiro tempo. O Flamengo era para ter vencido, mereceu a vitória e o empate no final para a equipe gaúcha soou como uma vitória. O Grêmio está vivo, uma derrota em casa, a situação iria ficar complicada. É claro que o Grêmio conseguiu virar contra o Palmeiras, mas o Flamengo já mostrou que é mais time, que está muito mais encaixado do que o Palmeiras. O empate deixa, assim, o Grêmio, digamos assim, mais motivado para a segunda etapa. A vantagem é do Flamengo, mas o Grêmio está no páreo. Não é, Renato? Mas mesmo assim o Flamengo dominou no primeiro tempo, o Grêmio assistiu o Flamengo jogar. Conversamos no intervalo do jogo, a equipe voltou bem melhor. E no nosso melhor momento da partida, o Flamengo fez o gol. Mesmo assim a gente continuou lutando, brigando, reagindo. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos chegar ao gol de empate. Eu acredito que pelo nosso segundo tempo teve de bom tamanho, né? 1-1, porque no primeiro tempo a equipe não se encontrou, o Flamengo poderia ter nos vencido no primeiro tempo, não o fez. Acabou, pra gente, pelo que aconteceu durante a partida hoje, foi bom 1-1. Mas eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo ainda não acabou. Não acabou porque eu gostaria de lembrar algumas pessoas que contra o Palmeiras a situação era ainda pior. Nós perdemos o jogo em casa e não fizemos nenhum gol. E buscamos a vitória lá em São Paulo. Então é Maracanã, continua afirmando que o Flamengo é o favorito, tem uma grande equipe, agora tem mais 90 minutos. Bom, Renato falou e agora vamos falar de Flamengo. O Flamengo tem motivos para comemorar, sim, e eu vou te explicar por quê. Porque o Flamengo jogou muita bola. Ah, Portela, mas era para ter vencido de 3, 4, poderia ter vencido pelo menos 2, 3 gols pelo primeiro tempo que fez. Só que eu acho que o Flamengo tem que levar esse jogo como exemplo. Por quê? Porque o Flamengo amassou o Grêmio. O Flamengo jogou um futebol que tem jogado durante esses últimos meses, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Só que a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Se o Flamengo repetir essa atuação no Maracanã, o Grêmio vai ter que jogar muita bola, vai ter que ter muita sorte, vai ter que ter muito VAR para impedir a vitória do Flamengo. Ou seja, apesar do resultado ter sido ruim, é óbvio que o empate fora de casa não é ruim, mas pela circunstância em que aconteceu acabou sendo ruim, o Grêmio empatou no final e o Flamengo jogou muito mais bola. Eu acho que mesmo assim o Flamengo tem que levar como lição desse jogo, como motivação, o fato de ter jogado muito mais que o Grêmio, mostrou que tem muito mais time. E o Jorge Jesus concorda comigo. Olha o que ele falou depois em coletiva.
como tínhamos previsto, sabíamos que isto era uma eliminatória com 2 jogos e que este jogo não ia resolver nada. Mas face àquilo que aconteceu hoje aqui, o Flamengo deveria ter sido aqui com uma vitória, porque foi melhor em todos os aspectos. Fizemos 4 golos, só um é que valeu. Tenho muitas dúvidas, não tenho dúvidas nenhuma, já vi como é que o VAR anulou. O VAR não, neste caso foi o árbitro, e nós estamos sempre dependentes da decisão do árbitro, ainda bem que é assim. O primeiro gol do Gabigol. De qualquer maneira, dizendo que foi um excelente jogo, também mais na segunda parte a equipa do Grêmio conseguiu entrar um bocadinho mais no jogo, porque na primeira parte praticamente não entrou no jogo, e o resultado sabe-nos a pouco. Sabe-nos a pouco, porque deveríamos sair daqui com uma vitória face àquilo que aconteceu nos 96 minutos de jogo. Bom, é isso aí, pessoal. Grêmio e Flamengo, obviamente que está em aberto. A gente não esperava algo diferente disso. São 2 grandes equipes, talvez as 2 grandes equipes hoje do futebol brasileiro, as que apresentam o melhor futebol. Mas o Flamengo é favorito, sim. Pelo futebol que apresentou, mostrou que poderia ter vencido. Se tivesse um vencedor nesse primeiro jogo, teria que ter sido o Flamengo. Aliás, merecia a vitória. O Grêmio conseguiu um excelente resultado, mesmo jogando em casa, mas pela circunstância em que ele aconteceu. O Flamengo tem a vantagem agora do 0-0, já entra classificado e ainda joga em casa. Por isso, o Flamengo é favorito, o que não quer dizer que vai ganhar, é mata-mata, e a gente nunca pode descartar um Grêmio que é um time extremamente copeiro. Atlético Mineiro e Vasco, Campeonato Brasileiro. O gigante da colina foi lá no Independência e venceu o Galo. E olha, o Vasco atingiu a sua 3ª vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Algo que não aconteceu em 2018. Aliás, o Vasco não venceu fora de casa em 2018. O trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo continua tendo uma boa evolução. Depois que ele chegou, o Vasco é outro time. O Vasco agora chega aos 27 pontos, se igualou ali com o Botafogo, está um pouco mais longe da zona da confusão, como o Luxemburgo disse, e olha, se impôs contra um Atlético Mineiro que vem tropeçando muito, principalmente dentro de casa. Bom, o Vasco não tem nada a ver com isso, o Vasco jogou mais uma vez fora de casa, como tem jogado dentro, se impondo, com o Thales Magno, o garoto aberto pela esquerda, fazendo mais uma vez um grande jogo. O Vanderlei Luxemburgo barrou o Marco Júnior, barrou também o Rossi, entraram no segundo tempo e decidiram o jogo. Jogo esse que foi até equilibrado em alguns momentos, mas se tivesse que ter um vencedor, teria que ter sido o Vasco, e o Vasco foi esse vencedor. E olha, que trabalho do Vanderlei Luxemburgo, todo mundo sabe do potencial dele. Pegar esse time do Vasco da maneira como ele pegou, um time que tem um grupo muito limitado, um time limitado, e fazer jogar bola, fazer ficar ali no meio de tabela, é realmente uma grande vitória. Falando agora sobre o outro jogo da rodada, Chapecoense e Corinthians. O Corinthians foi lá e venceu a Chapecoense, que vai descer para a segunda divisão, vai para a Série B pela primeira vez. Já jogou a Série B, mas nunca foi rebaixada da Série A para a Série B, e isso vai acontecer nessa temporada. O jogo, na verdade, foi muito ruim, campo pesado, o Corinthians conseguiu o gol através da bola aérea, uma jogada muito forte do Corinthians, jogada forte do seu lateral Danilo Avelar. E olha, o Corinthians mostrando um futebol até um pouco pobre, chato, sonolento, mas eficiente. Tem a melhor defesa do campeonato, é um time que joga no contra-ataque, é um time que tem aquela consistência apresentada nos últimos anos, que o Carille impõe em seu esquema tático. Não joga bonito, mas é um time que não é fácil ser batido. E olha, são 3 vitórias seguidas, o Corinthians está em 4º lugar, empatado com o Santos, que está em 3º. Para uma equipe que tem um grupo bem limitado, um elenco muito diferente muito diferente do Palmeiras, do Flamengo, está a 8 pontos do Flamengo, por exemplo, o líder, que faz uma campanha espetacular. Eu acho que o Carille, que às vezes tem sido muito cornetado, exageradamente, porque ele está tirando, como diria meu amigo Mauro Santana, leite de pedra. O Corinthians está fazendo, pelo menos em termos de resultado, uma campanha muito boa para o grupo mediano que tem. O Corinthians está em 4º lugar.
na tabela de classificação estaria indo para a Libertadores na fase de grupos direto. Se você colocar o elenco do Corinthians pau a pau com o Palmeiras, Flamengo, até mesmo com o Santos, é bem abaixo das outras equipes, ou seja, a campanha é muito boa, o Timão continua subindo na tabela de classificação. Veremos. É isso aí, pessoal, Furando a Rede dessa quinta-feira está sendo finalizado nesse momento. Falamos sobre Libertadores, Grêmio, Flamengo, falamos sobre Campeonato Brasileiro, mostramos os gols de Chape e Corinthians, mostramos os gols de Atlético Mineiro e Vasco e voltaremos nessa sexta com muito mais informação e opinião. Se você ama futebol, se inscreve na Drible TV e acompanhe sempre os nossos programas. Também na TV Max, canal 525 da NET, sempre às 7h20 da noite e às 11 horas da noite. É isso aí, pessoal. Volto nessa sexta-feira. Um abraço!